Mestres e mestras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o IFS dentro do EC2. Ele é uma ferramenta perfeita para caso você precise ter um drive compartilhado entre várias instâncias. Aqui eu estou falando um drive porque lembra muito como um pendrive, né? Basicamente você vai ter um diretório ali que vai ser meio que como se fosse um pendrive, só que ele vai estar na nuvem, tá? Então, para que ele é perfeito? Para aplicações que você precise compartilhar informações entre instâncias. Então vou dar aqui um exemplo, por exemplo, um arquivo YAML para um Grafana, para um Lock, tá? Coisas desse tipo funcionam perfeitamente para sites que precisem de um mesmo lugar para guardar as informações. Dá para colocar, por exemplo, os logs tudo dentro do mesmo lugar, tudo mesmo, tem os logs todos dentro do mesmo repositório, uma imagem, tá? Então ele serve perfeitamente para isso. E para demonstrar como ele funciona via Terraform, eu tentei fazer mais ou menos nessa estrutura, tá? Nós, como clientes, a gente vai acessar via Session Manager essas duas instâncias. Então, basicamente, a gente vai entrar lá no console da AWS, não vai precisar de SSH nem nada, nem liberar grupo, fica tranquilo, tá? Então, literalmente, a gente vai entrar nessas duas instâncias e essas duas instâncias, através dessa porta 2049, vão se conectar ao IFS, tá? Nesse drive compartilhado. Só que como a gente está fazendo em ASIS, em Availability Zones diferentes, eu preciso fazer uma porta, meio que montar uma porta para cada um desses Availability Zones, tá bom? E assim que eles vão se comportar. E, claro, eu preciso ter um Security Group que permita que esse IFS, né, esses mounts desse IFS, se conectem, permitam a conexão, na verdade, do EC2 com ele. Tá? E tudo isso a gente vai fazer com o Terraform. A única parte que a gente não vai fazer o Terraform é entrar no Session Manager, tá? E é isso. Vamos lá para o Terraform. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui no Terraform. Só para agilizar, já coloquei o provider, tá? Tô colocando umas tags default. Aqui no local só tô justamente colocando o nome do meu projeto para eu puxar aqui, tá? E todas as configurações do ambiente terem isso com ele. E peguei aqui no data também a nossa VPC padrão e as duas subnets que a gente vai utilizar, tá? Basicamente eu estou pegando as subnets da VPC padrão, filtrando elas por Availability Zone A e B. E é isso. A partir disso a gente já pode dar nosso primeiro Terraform Apply. Beleza, finalizamos aqui o Terraform Apply. Próxima coisa, vamos criar o nosso Security Groups. Eu vou começar com o do EC2 porque ele é mais simples. Literalmente a gente só vai criar o recurso aqui e a gente vai dar uma regra dele de acesso para que esse EC2 ele possa acessar o mundo, tá? Então, novamente, nada vai poder entrar nesse EC2, ele só vai poder sair, tá? Então aqui a gente já cria as regras de Security Group do EC2. Então a regra para que o EC2 consegue acessar a internet. Aqui, próxima coisa, a gente vai lá no nosso IFS e a gente vai criar o Security Group dele. E pode perguntar por que eu criei primeiro o Security Group do EC2 e não do IFS. Porque a gente vai referenciar que o Security Group do IFS só vai permitir acesso da porta 2049 a partir do Security Group do EC2. Então, aqui, qualquer conexão de entrada só pode ser feita por alguém que tem o Security Group de lá. Tá? Então, eu garanto que com isso eu tenho uma segurança que o meu IFS só pode ser acessível por ele. Eu também vou permitir aqui que meu IFS possa acessar a internet também como um todo. Então, vamos lá criar o nosso IFS, tá? Que basicamente a gente está criando o nosso recurso de IFS, tá? Esse Creation Token não é o nome dele é justamente tem que colocar dentro das tags. E é isso que a gente vai conseguir ver lá no console, tá? Para mostrar para vocês, esse Creation Token, ele é opcional. O Terraform, ele cria um para você, mas isso serve para garantir a idempotência do file system no momento da criação, tá? Vou deixar encriptado porque não, né? Porque não deixar encriptado, e eu não vou colocar nenhuma política de lifecycle, tá? Então não é como se o arquivo que tivesse lá dentro, ele pode migrar para vamos dizer assim, por um tier mais barato, de acesso infrequente, tá? Isso é possível, e depois ele voltar para o normal caso ele seja acessado de novo. Mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Vamos deixar as coisas mais simplificadas. E a partir disso, já dá pra gente criar novamente aqui o nosso recurso. Beleza, criamos o nosso IFS aqui. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer, eu tinha mostrado lá na nossa imagem, que de fato a gente precisa montar um acesso
para cada Availability Zone. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá, voltamos aqui. Peguei aqui Resources, IFS Mount Target. Então agora eu tenho meu target aqui. Basicamente eu estou atribuindo ele a um file system, né, a um IFS. Por isso que eu peguei a subnet ID, tá? Então eu preciso justamente dizer qual subnet ele é. E agora que veio o nosso security group que a gente criou anteriormente aqui em cima, tá? Esse é para Availability Zone A. Agora para B tá aqui. E com isso a gente já tem duas entradas possíveis para o nosso IFS. Beleza, agora terminou, demorou um pouquinho. E agora a próxima coisa que a gente vai fazer é criar justamente o permissionamento necessário para o nosso EC2 permitir acesso a ele via o console da AWS, via o Session Manager. Tá? Primeiro, eu vou criar aqui um Assume Role, tá? Dizendo basicamente que o EC2 pode assumir esse role. Vou criar um role, tá? Com esse nome aqui, justamente usando o que a gente usou acima, tá? Ele vai ter esse nome aqui, EC2 System Manager FS Role. Ok? E aí eu vou atachar uma política a ele, que essa política aqui que vai permitir que a gente use lá no console e possa acessar o EC2 sem precisar de acesso ao SSH, tá bom? E a última coisa, que isso é necessário só para o caso do EC2, é criar esse Instance Profile, tá? É isso aqui que a gente usa para falar para o EC2, ó, usa esse role, tá? É basicamente isso. Por isso, vamos criar novamente aqui o nosso Terraform. E aqui, voltando justamente para o nosso data, tinha uma coisa que eu esqueci, que outra coisa que o nosso EC2, a nossa instância EC2 precisa, é o do AMI, tá? Basicamente aqui, o que eu estou fazendo? Eu quero pegar a imagem mais recente ali, Linux da Amazon, tá? 2023, tá? Basicamente a única coisa que eu quero aqui é fazer isso. Porque quando chegar aqui na hora de eu criar o nosso EC2, vamos lá, vamos criar um EC2 aqui, já com algumas configurações, deixa eu fechar ele aqui. Tô criando um, tá? Na EasyA, por isso que eu tô dando esse nome. Eu preciso dizer qual que é a AMI que ele tá usando, tá? Eu poderia colocar aqui um Ubuntu, por exemplo, mas eu tô usando a imagem mais recente ali da Amazon. Eu preciso que o IP seja público, tá? Que ele tenha um IP público para o Session Manager funcionar. Se eu não tiver ele, dá para fazer, mas é mais difícil, tá? Então, para facilitar, a gente vai fazer isso. T3 Micro, uma instância que está no Free Tier, Security Group do EC2, tá, que a gente colocou, que só tem acesso a Egress, não tem acesso a Ingress, Subnet, tá, e o Profile que a gente criou, tá, ele justamente ali vai permitir a gente ter esse permissionamento para fazer, tá. GP3, volume de 8 GB e que também ele deleta no momento que terminar a máquina. A partir desse momento, a gente pode dar o Terraform Apply e a gente vai ir para o console ver o nosso EC2 lá criado bonitinho. Perfeito, tá falando que foi criado, a gente volta lá pro site, a gente pode vir aqui em EC2, dar uma olhadinha nele. Instance Running, e a nossa instância está inicializando ainda, tá? Mas depois eu vou poder dar aqui no Connect, Session Manager, ele já está me permitindo conectar, vamos ver se a gente consegue já. A partir disso eu já tenho conexão, então eu já consigo entrar aqui no meu console, vou dar um sudo i. Beleza, já tem acesso, já posso dar um ls aqui, não tem nada, né? Mas basicamente eu já tenho acesso à instância. O que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar o nosso IFS, tá? Basicamente, deixa eu lá no IFS, tá? Para vocês verem que ele também foi criado, tá tudo certinho aqui. Tá com o nome que a gente colocou. Se eu colocar aqui Network, a gente vai ver que tem as duas Availability Zones criadas, tá? A e B. E se eu quiser atachar ele no EC2, ele vai me dar o comando que eu preciso fazer aqui. Só que antes de dar esse comando, eu preciso fazer algumas coisas aqui anteriormente. Então eu preciso colocar o sudo yum install e Amazon IFS utils. Isso vai me permitir, né, ter justamente instalado a parte para eu poder fazer essa conexão. Opa. Beleza, está instalando o pacote. Eu vou dar um make dir data, porque eu preciso atrelar esse comando aqui a uma pasta, tá? No caso eu estou atrelando a pasta data. E aqui no Session Manager você não consegue dar Ctrl V, você tem que justamente usar o copy-cola ali dentro do navegador mesmo. Então, sudo mount data, tá? Justamente ele vai te dar o comandinho, após isso tudo deve dar certo. E aí, beleza. Então, ó, data, tá criado lá, cd data. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um echo mininha dentro
de, sei lá, um nina.log. E a partir disso, se eu quiser deletar essa instância e voltar com ela, ele ainda, e me conectar de novo ao UFS, eu ainda vou ter esse nina log escrito, tá? Só para mostrar que justamente foi escrito, cat, nininha, tá tudo aparecendo. Aí beleza, Gustavo, aí você pode perguntar, né, Gustavo, eu não quero criar isso toda vez, fazer toda essa parte toda vez que eu for criar um EC2. É possível já fazer isso de forma automatizada? Sim. Sim, conforme eu vou mostrar justamente isso. Tá? O que a gente vai fazer agora? Basicamente, vamos voltar aqui no nosso terminal, nosso VS Code. Vou fazer o quê? Primeiro, eu vou deletar essa instância aqui atual. Vou só comentar e dar um Terraform Apply. Ele vai destruir a instância. Beleza, destruiu minha instância. O que eu vou fazer agora? Eu já vou pedir para que no momento de inicialização desse EC2, ele já escreva esse comando para mim. Então lembra que a gente fez aquele sudo i, sudo yum, beleza, eu tô só usando o bash aqui justamente para entrar nessa parte de aplicar os comandos, tá? Então make dir, tô aqui dando no barra data, né, no caso, não tô dando naquele data, agora é no barra data que eu tô dando. E justamente, ó, sudo mount ifs tls, justamente daquela forma que a gente fez, só que aqui já vai estar preenchido, tá? Então não preciso entrar no NFS, copiar e colocar o comando. E aqui que eu vou fazer? Eu vou dar um echo, tá? Falar nina1 esteve aqui, para 2 arquivos, tá? E aí esse EOT é justamente só para poder escrever uma string multilinha aqui dentro do Terraform. Após isso, vou dar nosso Terraform Apply. E esse user data, ele só roda da primeira vez que você que é o primeiro boot da instância, tá? Basicamente é isso. Tem forma de rodar ela toda vez? Tem, mas aí pode ser um conteúdo interessante para um vídeo futuro, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Beleza, criou a nossa instância aqui, vamos lá, vamos voltar para cá. E agora outra coisa que não tinha antes, que eu tinha colocado uma tag name, e ela não tinha, eu não tinha colocado a tag name, agora ela tá aqui. Tá? Então justamente ele pega daqui. Vamos se conectar a ela aqui, ó, connect. Ele ainda está inicializando, então talvez a gente não consiga acessar, mas vamos ver. Então, sudo i, ls, não está aparecendo nada aqui, mas se eu for no cd data, ó, ele entrou, então tá aqui. E o nosso nina log tá funcional, vamos ver o que está aparecendo aqui no nina log. Então, ó, tem aquele primeiro nininha que a gente escreveu na pasta data, simplesmente data, né, não barra data. E justamente como ele está montando, basicamente antes ele estava montando o pendrive na pasta data. Agora ele está montando a pasta no barra data e o arquivo continua lá, tá? E aí justamente a gente tem esse nina.log que foi escrito no momento da inicialização. Se eu restartar essa máquina, vai aparecer novamente isso aqui? Ele vai criar uma nova linha? Não, não vai, tá? Porque justamente eu falei só a primeira. E agora, beleza, eu tinha criado 2 AZs. Eu criei um no A e eu queria criar um no B, certo? Então vamos fazer isso. Simplesmente copiei todas as informações anteriores, tá? Só que estou usando a subnet B, tá? Estou mudando aqui o nome para B, tags nome B também. E a coisa aqui que vai mudar é que agora ele vai colocar um nina2, tá? Então tem 2 arquivos. Tá? Lá eu tinha 2 arquivos, mas eu só mostrei o nina.log, tá? Mas a gente vai ver que a gente vai conseguir acessar também o nina1 a partir dessa 2. Então vamos lá. Terraform Apply. Perfeito, me criou o recurso aqui. Então, vamos lá. Tá? Eu vou deixar esse aberto no primeiro. Vamos dar um F5 aqui. Aí, já criou aqui o meu segundo. Eu vou me conectar aqui a ele pelo Session Manager. Vou deixar aqui um do lado do outro para eu não esquecer. Vou deixar aqui. Beleza. Vamos lá. Sudo i. E aí, de novo, vou lá no cd barra data e aqui na ls. Ó, então, justamente eu já tenho o nina log 2. Né? A gente pode dar aqui um cat nina2.log. Ele vai mostrar, né, justamente que nina2 esteve aqui. Nina1, eu consigo ter acesso ao outro que foi criado justamente pelo outro EC2. E eu consigo vir aqui no nina log, ver que foi escrito agora tanto pelo 1 quanto o segundo. Tá? Então, com isso a gente finaliza. Então eu tenho justamente um drive compartilhado, um espaço compartilhado entre as duas instâncias e meu cliente consegue acessar por qualquer um deles e a informação vai estar tudo aqui, tá? E é isso, pessoal, a gente finaliza nosso projetinho aqui, só não vamos esquecer agora de dar um Terraform Destroy. Nosso projeto está, acho que completamente no free tier, não vai ter custo nenhum,
para vocês fazerem, tá? Mas de qualquer forma, vamos destruir os recursos, porque não precisa deixar aí, tá? É isso. Nos vemos no próximo vídeo.